Amigos e amados de meu Pai, aliás, muito amados de meu Pai, Ele nos ama e muito, muito mesmo. E para você ter uma ideia da grandeza do amor dele por todos nós, por todos, bons e maus, os que o aceitam e os que o rejeitam. Ele ama a todos. Só que o amor dele foi materializado por todos nós, todos que um dia nasceram, viveram aqui nesta terra, morreram, por todos os que estão vivendo nesta terra e por todos os que ainda vão nascer e viver nesta terra. Ele amou todos de tal maneira que chegou ao ponto de arrancar o filho dele de si e enviá-lo aqui na terra para agarrar, para levar, para sacrificar consigo o pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade. Mas, se não houver acordo, concordância entre nós e ele, de nada adianta o amor dele por nós, porque estaremos rejeitando assim o amor dele que foi expresso na cruz do Calvário. Então, ele fez a parte dele, Deus fez a parte dele. Deus faz a parte dele. E nós temos que fazer a nossa parte. É o casamento. É o casamento. É a aliança. Na Bíblia fala aliança com Deus. Então, tem que haver, numa aliança, num casamento, tem que haver a concordância de ambos. Ele fez a parte dele. Tudo que ele fez, ele fez por causa do amor para com todos nós. Mas todos também têm que concordar com ele. Se não concordam, então não há casamento. Não há casamento. E não havendo casamento, Deus vai continuar no lugar dele. E os que o rejeitam vão sofrer na eternidade. O apóstolo Paulo diz as seguintes palavras. Preste atenção no que ele fala. Ele diz assim: porque se viverdes neste mundo segundo a carne, segundo a sua vontade, morrereis. Mas, se pelo Espírito de Deus mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que ele quer dizer com isso? Em palavras bem mais simples. Se vocês viverem de acordo com a natureza humana, que é corrupta, é pecaminosa, contraria a natureza divina, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, ou seja, se vocês servirem a si mesmos, ao invés de servir a Deus, então vocês morrerão espiritualmente. Morrerão quer dizer eternamente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem, isso mesmo, matarem as suas ações pecaminosas, então vocês viverão espiritualmente, eternamente.
Então, o que ele quer dizer é o seguinte: nós decidimos a quem servir neste mundo. Nós decidimos. Está em nossas mãos a nossa alma, as nossas vontades. E nós fazemos aquilo que achamos que devemos fazer. Para agradar a carne, a gente faz qualquer coisa. E isso é mal. Isso é, sim, perfeitamente contraditório à vontade de Deus. Porque se vivemos satisfazendo as nossas vontades, a nossa carne, certamente estaremos desagradando a Deus. Agora, se nós concordarmos com a palavra dele e mortificarmos os feitos da carne, quer dizer, das nossas vontades, e fazermos a vontade dele, seguindo a voz do Espírito Santo, então nós viveremos eternamente. Então, somos nós quem decide o destino da nossa alma. A quem nós servimos aqui na terra, nós serviremos lá na eternidade. Se servimos a Deus aqui na terra, se ouvimos a sua voz, a sua palavra, damos atenção a ela e obedecemos, então nós viveremos eternamente. Mas se nós ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus, e rejeitamos a sua vontade para nossas vidas, então nós morreremos eternamente, que não é uma morte de você dormir, não. É uma morte que a pessoa fica sendo penitenciada, ela fica sofrendo por toda a vida, por toda a eternidade. É o inferno, o lago de fogo e enxofre. Então, Deus é muito, muito bom, muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele nos deu a palavra dele. A palavra dele não é nada mais, nada menos do que a instrução dele para as nossas vidas. Você quer saber o que é melhor para você? Ouça a palavra de Deus. Você quer garantir a sua eternidade? Ouça a palavra de Deus. Você quer ter sucesso aqui neste mundo? Ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da vida. É o Espírito de Deus guiando os seus filhos. Quando a pessoa rejeita essa palavra, então ela está rejeitando a Deus. E é óbvio que vai colher os frutos da sua rebeldia. Cada um tem que decidir por si só. Porque Deus é maravilhosamente democrático, sabia, amiga e amigo? Ele não é um imperador. Ele não impõe a vontade dele, não. Ele não é um ditador, não. Ele é democrático, quer dizer, ele é aquela pessoa que deixa cada um de nós decidir o seu próprio destino. E é exatamente isso que acontece quando nos casamos. Quando nós nos casamos, então vêm os filhos. Quando vêm os filhos, então os filhos, enquanto são pequeninos, inocentes, eles ouvem a voz dos pais. Mas quando eles crescem, normalmente influenciados pelos coleguinhas revoltosos, eles também se revoltam contra os pais. E é óbvio que provavelmente você que está me assistindo deve ter pago esse preço alto de ter
deixado de ouvir a voz dos pais ou a voz de Deus. Isso, amiga e amigo, é o que acontece. Deus também, ele faz isso. Ele nos dá a palavra dele para que, dentro da palavra dele, nós venhamos viver em paz. Quando nós vivemos dentro da palavra dele, do reino dele, o reino de Deus, então nós temos a nossa consciência limpa, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. E é óbvio, paz conosco mesmo. E isso é o que Deus projetou para cada um de nós. Agora, como nós temos o direito de escolher o bem ou o mal, ele deixa a palavra dele para nos instruir, para que a gente venha exatamente obedecê-la, para que nós venhamos colher os frutos da obediência. O que eu semeio hoje, eu vou colher amanhã. Eu colho hoje o que eu semeei ontem. Essa é a vida de todos nós. Não tente ficar com raiva de Deus porque a sua vida vai de mal a pior. Não. Ele te deu o direito de você escolher o bem ou o mal. A quem você vai servir? Se você obedece o bem, você vai colher os frutos da obediência. Se você escolhe servir o mal, você vai colher os frutos do mal. Isso é claro e evidente, isso é uma coisa perfeitamente justa. Deus não impõe a gente segui-lo. Não. Ele dá a palavra dele para que nós, como seres inteligentes, racionais, pessoas que pensam, que avaliam, que pesam, que analisam e então tomam a decisão, então nós temos o direito de servi-lo aqui, servir a Deus aqui na terra. E então o serviremos por toda a eternidade, graças a Deus. Mas, se nós decidirmos servir aos nossos caprichos, nossos desejos, nosso coração enganador, se nós decidimos virar as costas para a voz dele, a palavra dele, é claro que nós vamos colher os frutos desta rebeldia. Está nas suas mãos, amiga e amigo, o seu futuro, o seu destino. Nada de ler a mão. A pessoa vai numa cartomante, leia a minha mão aí. Ora, amiga e amigo, isso é uma tremenda estupidez, porque digamos que a pessoa não tenha mãos, como é que vai ter o destino? Quer dizer que ela não vai ter destino? Então, é só pensar um pouquinho, é só raciocinar um pouquinho. Um maneta não tem direito de saber o seu futuro, porque ele não tem mão para ler o seu destino. O ser humano é muito insensato, né? Pois bem, amiga e amigo, pensa comigo. Se nós vivermos segundo a carne, que quer dizer segundo a nossa natureza humana, carnal, egoísta, se nós decidirmos viver de acordo com o nosso coração enganador, vamos morrer. Vamos perecer a eternidade. Por toda a eternidade. Não vem com essa conversa, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é justo. Ele não vai passar por cima da sua justiça para fazer a nossa vontade, de jeito nenhum.
Deus é amor, mas é justiça. Isso você não pode esquecer. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é só o reino de Deus, é a justiça também. Então, se nós vivermos segundo as nossas vontades, nós vamos morrer. Mas, se pelo Espírito Santo, se pelo Espírito de Deus, anularmos, cancelarmos as nossas vontades, mortificarmos o nosso eu, a nossa carne, aí carne é a nossa vontade, então vivereis. E quem escolhe isso é você, para você. Eu escolho isso para a minha vida. E todo dia nós falamos aqui, ensinamos, damos gotas da vida eterna, né? A palavra de Deus. Ele nos deu a palavra para a gente pensar e então decidir com o raciocínio inteligente, com a fé inteligente, não com a emoção. Não decidir com o coração, mas decidir com o racional, a razão, com a inteligência. Deus te deu inteligência para você ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você é obrigado a pensar no que Deus falou. E aí sim, você chega a uma conclusão do que deve ou que não deve fazer. E aí você vai semear para a eternidade com Deus ou a eternidade no lago de fogo e enxofre. Isso é você que decide. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.